Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou indicar 3 livros que eu li sobre maternidade. O primeiro livro é Mãe Fora da Caixa. Esse é um livro de Thaís Vilarinho, que você já deve ter ouvido falar, porque tem uma peça com o mesmo nome, Mãe Fora da Caixa, estrelado por Mia Mello. Esse é um livro de textos curtos, que tem textos que foram escritos por Thaís e por seus convidados sobre maternidade. O bom é que tem um ponto de vista de várias pessoas, e fala sobre sentimentos, desafios, sobre momentos. Então é bem legal pra você pensar, refletir. Assim, eu gostei muito desse livro, eu me emocionei em vários textos. E eu fiquei pensando, será que eu agiria dessa forma? Será que não? E é muito bom, assim, principalmente quem é mãe de primeira viagem, sabe? Quando você tá já com uma barriga, já tá no final da gravidez, é um momento que você fica pensando em várias situações, porque você vê na rua as crianças fazendo coisas, e você fica pensando, será que eu faria isso? Será que eu não faria? E esse livro traz esses textos curtos pra você pensar um pouquinho, sabe? Pra você refletir sobre o que você faria. E o que eu mais gostei desse livro é que ele te abraça, te acalma, e mostra que não existe certo ou errado. Existe a sua visão, a visão do outro, e o que você quer para sua maternidade, o que você quer fazer, como você quer trazer a sua maternidade. Isso eu gostei muito. E o que eu mais gostei é que o livro não é sobre fazer ou não fazer, é sobre sentimento, é sobre momentos, sobre situações, sabe? E isso pra mim foi incrível. Eu amei esse livro. Eu devorei muito rápido e me apaixonei. Sabe aquele livro que dá vontade de ler um conto por dia, um trecho por dia? Pois bem, eu fazia isso muito. Eu lia 2, 3 textos. Eu parava, ficava 2, 3 dias só refletindo aquilo ali e depois eu voltava. Cada página era um sorriso, era uma lágrima, era um sentimento que aflorava. A segunda indicação é o livro Agora Sou Mãe, da Flávia Kalina. Quem nunca ouviu falar sobre a Flávia Kalina, por favor, coloca aí no YouTube. O canal dela é incrível, a família dela é maravilhosa. E esse livro conta a história do começo da família dela. As tentativas de ter a Vitória, que é a primeira filha. Ela fez fertilização que nem eu, então foi uma história que me ajudou muito, me acolheu muito numa hora que eu precisava disso. Então ela contou como foi todo o processo, a vontade, o desejo de ter um filho. E quando alguém perguntava muito assim sobre filhos e afins, eu sempre me recolhi, né? Sempre foi um negócio que me doía muito porque eu não tava conseguindo ter. E aí o livro dela me mostrou que eu não era a única pessoa que sentia isso, sabe? Então me deu essa força, sabe? De dizer assim, não, você não é a única. Eu fiz isso e deu certo, sabe? Então me deu muita força quando eu precisava. Porque o livro dela fala sobre isso, fala todo o processo da fertilização, como foi até dar certo, o desejo de ser mãe, como era difícil, porque ela era educadora, então ela educava crianças pequenas e ela não era mãe. Então, assim, era uma profissão que ela gostava muito na época, mas também era uma situação que doía muito pra ela. Então, assim, eu me entendi muito a situação dela e consegui me ver nesse papel de uma pessoa que queria muito uma coisa, que sonhava, desejava ser mãe, e que não conseguia. E que buscou a fertilização que nem ela. Então me deu muito apoio no meu processo. E o livro não fala sobre fertilização em si, tá? Tem um capítulo ou 2 falando sobre isso, mas conta mais a família dela, o começo da família dela. Então depois disso, sobre como foi educar a Vitória, todo o processo, como era a rotina e afins, os desafios com esse novo bebê. Ela fala também sobre as escolhas da maternidade, sobre as escolas para onde ir, né? As escolas de pensamento. Então ela escolheu a Montessori, o porquê ir pra Montessori. Então, assim, pra quem tá começando a pensar em ter um filho, ou tá com vontade de ter filho e nunca teve ainda, ou está grávida e o bebê já tá pra nascer, esse livro é legal pra você, por quê? Porque fala desde o começo do desejo de ser grávida até o bebê ter uns 5, 6 anos. Então, fala sobre escolhas, sobre o porquê criar uma rotina no bebê, qual a importância disso. Fala sobre várias coisinhas, sabe? E coisas que são importantes e que eu acho que vale muito a pena pra você ler. Eu já li esse livro 2 vezes. Eu li antes, quando eu tava tentando engravidar, né? Fazendo a fertilização. E depois, quando eu já tava grávida. Porque eu queria lembrar coisas que ela falava. Como, por exemplo, a rotina do bebê. A importância de determinar as horas, os momentos. Então, assim, a educação, como educar o bebê e tal. Eu gostei muito desse livro. Achei que abordou todos os aspectos. É um livro curto. E é muito legal, muito bom de ler, sabe? Muito rápido de ler. O terceiro livro é o Mãe Recém-Nascida. Esse é um livro também de Thaís Vilarinho. E igual Mãe Fora da Caixa, ele também é um livro de textos curtos. Então, você vai ver os textos curtos feitos por Thaís e convidados. Só que a diferença desse livro pro livro do Mãe Fora da Caixa é o seguinte. O Mãe Fora da Caixa, ele fala de ser mãe.
Pode ser de um bebê de 3 meses, como de um menino de 16 anos. Então traz histórias de todas as épocas da criança, da maternidade, sabe? Do maternar. Já o Mãe Recém-Nascida, ele foca na gravidez e no bebê. Então, esse é o mais perto da situação. Por exemplo, você tá grávida e você começa a ler esse livro, eu acho mais legal, porque são sentimentos que você vai tendo durante a gravidez. Então, esse livro, ele foca muito nos tópicos voltados à gravidez e bebê. Fala sobre a mudança no corpo, sobre se ver com carinho, se ver com o olhar de meu corpo tá mudando, meu corpo tá diferente, mas eu tô com um serzinho aqui dentro que tá se desenvolvendo, que tá crescendo no meu corpo. Olhar com mais carinho, com mais cuidado. Falar assim, putz, eu tô bonita assim, sim, sabe? Eu tô de uma nova forma, sim. Mas eu tô gerindo um bebê. Começar a ver os pontos positivos disso. Não ver o ponto negativo de uma calça não dá, ou estar vomitando muito. Ver o ponto positivo de tudo isso. Também fala sobre os sentimentos durante a gravidez, né? Você tem muita vontade de chorar, muita bipolaridade, de chorar e sorrir ao mesmo tempo, né? Fala também sobre o parto, sobre plano de parto, sobre depressão pós-parto, baby blues. Fala sobre todo esse processo assim do bebê, sabe? Depois do nascimento também. Então começa a chegar de novo bebê na sua casa e tal. É um livro muito legal, porque são histórias de pessoas, né? Textos de pessoas que passaram por situações com a gravidez e o nascimento de um bebê. Eu amei esse livro. Esse livro, pra mim, foi mais próximo do que Mãe Fora da Caixa, porque o Mãe Fora da Caixa, como eu falei, traz várias épocas da criança, do maternar, né? Vários desafios durante vários anos. E esse não, esse já é mais específico pra gravidez e pro bebê. Então eu senti mais próxima e eu amei. Eu li esse livro em menos de 24 horas, porque eu devorei as páginas. Sério, eu devorei. Diferente do livro Mãe Fora da Caixa, o livro Mãe Recém-Nascida, temos espaço de texto pra você escrever. Eu não gosto disso. Achei isso totalmente desnecessário, não curto. Mas tem gente que curte, né? Então tem lá o texto falando sobre algum assunto e no final traz uma pergunta pra você refletir sobre o assunto. E aí você escreve lá, tem espaço pra você escrever. Eu não sou muito fã desse tipo de abordagem, mas acho uma boa pra quem gosta de escrever, que nem diário e afins. Então é isso. Esses foram os 3 livros que eu indico pra vocês lerem na maternidade. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal. Se você tiver mais alguma dica, deixa aqui embaixo, porque eu tô louca pra ler mais livros sobre o assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau!